E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Mas antes de você continuar assistindo, não esqueça de se inscrever, de dar o seu joinha, ativar o sininho, para que você seja notificado de novos vídeos do canal. É importante também que você faça seus comentários e compartilhe para que outras pessoas possam ser alcançadas pelo conteúdo do nosso canal. Bom, o tema do nosso vídeo é resistência elétrica. Nós mencionamos a respeito de resistência elétrica num dos vídeos anteriores, que foi o vídeo O que mata, a tensão ou a corrente? Lá nós mencionamos sobre resistência elétrica, falamos inclusive sobre a resistência elétrica do corpo humano. Mas o tema hoje aqui é especificamente sobre a resistência. E a definição de resistência elétrica para nós aqui, de uma maneira bem sucinta, bem objetiva, é a seguinte: a resistência elétrica é definida como sendo uma oposição à corrente. Uma oposição à corrente elétrica. Bom, e assim como outras grandezas, como tensão, corrente e potência, a resistência elétrica também tem uma unidade de medida. E a unidade de medida para a resistência elétrica é o ohm, OHM, em homenagem ao cientista George Simon Ohm, o que descobriu a respeito da resistência elétrica e as suas leis. O símbolo da unidade de medida, do ohm, é um ômega minúsculo, essa letrinha grega aqui, com o formato de uma ferradura. E quando a gente fala em resistência elétrica, nós nos lembramos de um elemento, de um componente de circuito que é o resistor. Nós falaremos dele mais oportunamente, mas o resistor ele é um componente de circuito que oferece uma resistência elétrica para a corrente também. Ele possui uma resistência elétrica. E o símbolo do resistor é esse aqui, ó. Esse é o símbolo do resistor. Agora, a resistência elétrica, ela pode ser medida no resistor, não é? Através de um ohmímetro, ou numa resistência que não seja um resistor, ela pode ser medida através de um ohmímetro. Mas é importante até mencionar que existem resistores ômicos, que são os resistores que não alteram o valor com a variação da temperatura, e tem os resistores não ômicos, que à medida que você aquece, ele pode aumentar o valor da resistência elétrica ou diminuir o valor da resistência elétrica, tá? São os chamados não ômicos. Bom, mas além de utilizar um instrumento de medição para saber o valor da resistência, nós podemos calcular essa resistência. Então existem duas leis que nos ajudam a determinar o valor de uma resistência elétrica. São as duas leis de Ohm. E a primeira lei de Ohm, essa lei é a lei, eu coloquei lei Ohm. A primeira lei de Ohm é a lei que relaciona tensão, corrente e resistência. Então há uma relação matemática entre essas três grandezas. E como o objetivo desse canal não é falar de eletricidade apenas para aqueles que são da área, mas também para aqueles que são leigos e que se interessam pelo assunto, o objetivo então nosso é fazer com que o assunto chegue a todos. Então nós vamos fazer aqui uma regrinha, uma maneira da gente entender um pouco melhor como que essas grandezas elas se relacionam. Então nós vamos colocar aqui um triângulo envolvendo, por exemplo, a tensão, a resistência e a corrente. Bom, esse triângulo, como é que a gente vai utilizar ele? Da seguinte forma: se
Se eu quiser saber o valor da resistência ômica, é só calcular a tensão. Vou colocar esse V um pouquinho mais para cima, ficou estranho aqui no quadro. A tensão é representada pela letra V ou U, dependendo da literatura que você está utilizando. Então, se eu quiser saber o valor da resistência ômica, né, pela primeira lei de Ohm, é só dividir a tensão pela corrente. Porém, se eu quiser calcular as outras grandezas, eu também consigo. Se eu quiser calcular a corrente, por exemplo, e tendo tensão e corrente, tensão e resistência, é só dividir a tensão pela resistência, que eu acho o valor da corrente. E de igual modo, se eu tiver corrente e resistência, para eu calcular a tensão, basta multiplicar corrente por resistência. Então, eu acho o produto dessas duas grandezas vai me dar o valor da tensão. Então, só para poder resumir o que nós falamos aqui, a resistência R, resistência, ela é medida em ohm. Enquanto a tensão, que é V ou U, a gente chama de tensão ou diferença de potencial, como queiram, a unidade de medida é o volt, esse V maiúsculo. E a intensidade de corrente elétrica é medida em ampere, esse A maiúsculo. Então, ohm, volt e ampere são as unidades de medida de resistência, tensão e corrente. Na prática, como é que a gente utiliza, como é que a gente aplica a primeira lei de Ohm? Então, nós vamos dar um exemplo aqui de um circuito de corrente contínua. Inclusive, o tema do próximo vídeo vai ser a diferença entre corrente contínua e corrente alternada. Nós vamos montar um circuitinho de corrente contínua. Aqui nós vamos colocar uma fonte de tensão. O que é uma fonte de tensão? A fonte de tensão pode ser uma bateria, pode ser uma pilha, ou pode ser uma fonte eletrônica, ou um gerador, né? Como queiram. E essa fonte está alimentando aqui uma resistência ou um resistor. Bom, o símbolo da fonte, um dos símbolos é esse aqui. A fonte de tensão de bateria, pilha, ou seja, que a gente vai utilizar em corrente contínua, tem polaridade, positivo e negativo. Há um sentido convencional que se adota para a corrente elétrica, que geralmente é do positivo para o negativo. Então a corrente ela faz esse percurso aqui e ela passa aqui pelo resistor ou pela resistência. E nós temos aqui, vamos supor que nós tenhamos uma fonte com uma tensão de 20 volts. E eu tenho que passa pelo circuito aqui uma corrente de 2 amperes. Então, se eu tenho 20 volts e 2 amperes e eu preciso calcular o valor da resistência, aplicando a primeira lei de Ohm, ou seja, essa relação matemática existente entre essas três grandezas, nós faremos da seguinte forma: resistência é igual a tensão sobre a corrente. Então a tensão é 20 volts, que é o valor da tensão da fonte, dividido pela corrente que está passando pela resistência, que é 2 amperes. O que vai me dar 20 dividido por 2, eu vou ter uma resistência de 10 ohms. Tá certo? Então, da mesma forma, se eu tivesse resistência, tivesse a tensão, quisesse calcular a corrente, é só aplicar esse tipo de relação aqui. Bom, agora nós vamos falar a respeito da segunda lei de Ohm. Então, só para poder a gente recordar, a primeira lei de Ohm, ela relaciona as três grandezas, tensão, corrente e resistência. Nós calculamos a resistência a partir da relação entre corrente e tensão.
Agora, a segunda lei de Ohm, ela determina o valor da resistência ohmica através das características de um condutor. E ela diz o seguinte, que a resistência elétrica ela é diretamente proporcional à resistividade do material, representado por mais uma letrinha grega, que é o Rho, é igual a Rho, ela é diretamente proporcional à resistividade, o Rho, ao comprimento do condutor e também inversamente proporcional à seção transversal do condutor, ou seja, a espessura do condutor. Então, olha só, nós temos resistividade que varia de material para material. Só para vocês terem uma ideia, o ferro ele tem uma resistividade diferente do latão, que é diferente do cobre. Então, há diferenças de resistividade. Cada condutor se comporta de uma maneira diferente. E se o condutor ele possui uma resistividade baixa, ele é um excelente condutor, como é o caso da prata, por exemplo. Mas, se o condutor ele tem uma alta resistividade, ele é um péssimo condutor. E se ele é um péssimo condutor, ele é classificado como um isolante. O que é um material isolante? Material isolante são péssimos condutores de eletricidade. Ou materiais que conduzem com muita dificuldade a eletricidade. Tá certo? Então, olha só, a resistência elétrica depende da resistividade do material, então varia de material para material, do comprimento do condutor e da seção transversal ou da espessura do condutor. Bom, aqui para um exemplo simples para nós aqui, bem fácil de entender, nós vamos analisar primeiro o comprimento, depois a seção. Então nós temos aqui dois condutores, um maior que o outro, o L1, um condutor bem curtinho, e o L2, um condutor mais longo. Se nós aplicarmos aqui a segunda lei de Ohm para o primeiro condutor, resistência 1 vai ser resistividade do material vezes o comprimento desse material dividido pela seção. E no condutor 2, nós teremos aqui a resistência do material 2 vai ser resistividade vezes o comprimento L2 dividido por S. Então, o que nós fizemos aqui? Nós mantivemos a espessura, ou seja, a bitola ou a seção transversal, são condutores de mesma espessura, de mesma seção e de mesma qualidade. Então, são dois materiais diferentes. A única coisa que variou de um para o outro foi o comprimento. Então, olha só, nesse primeiro caso, nós temos um condutor curto, ou seja, de comprimento baixo. E como o comprimento é diretamente proporcional à resistência, ou a resistência diretamente proporcional ao condutor, ao comprimento do condutor, então, se eu diminuo o tamanho do condutor, eu vou diminuir também o valor da resistência. Na hora de calcular, nós teremos uma resistência ohmica baixa. De outra forma, nós teremos um condutor mais longo, ou seja, L2 maior, e se eu aumento o comprimento, eu vou ter mais material, né? Aumento o comprimento, mais espaço para a corrente percorrer, nós teremos aqui então uma resistência maior. Tá certo? Então, comprimento curto, baixa resistência, comprimento longo, alta resistência. A mesma coisa ocorre aqui na seção. Nós vamos aplicar a segunda lei de Ohm para as duas conduções aqui também. Vou ficar para cá, para ficar mais fácil todo mundo enxergar. A resistência desse primeiro material, R1, vai ser a resistividade vezes L sobre S1. Enquanto que o R2 vai ser a resistividade vezes L dividido por S2. Então, olha só, nesse caso aqui, o que nós fizemos? Mantivemos o mesmo tipo de material aqui em cima e aqui embaixo, o mesmo comprimento, porém, o que foi mudado foi a espessura do condutor.
nós temos aqui um condutor mais estreito, então o S aqui é menor. Como o R é inversamente proporcional à seção ou à espessura do condutor, se eu diminuo aqui no denominador, eu aumento o resultado meu aqui, ó, resistência elevada. Ou seja, se eu tenho um condutor muito estreito, ele vai oferecer uma resistência muito grande para a corrente, uma dificuldade muito grande para a corrente elétrica percorrer, certo? Agora, se eu tenho um condutor que tem uma seção maior, ou seja, ele é mais espesso, ele tem uma bitola maior, ele é mais espesso, o que vai acontecer? Se eu aumento aqui no denominador, eu diminuo no resultado. Significando que, se eu tenho um condutor mais grosso, de maior espessura, a corrente elétrica vai passar com menos dificuldade. Ela vai ter menos oposição. Tá? Então, olha só, se eu tenho um condutor curto e mais fino, eu vou ter dificuldade para a corrente, vou ter resistências altas. Então, condutores muito longos, né? Ou melhor, um condutor muito longo e uma espessura menor, eu vou ter resistências muito altas. Agora, se eu quero uma resistência baixa, eu tenho que ter menos comprimento e tenho que ter maior seção. Com comprimento menor e maior seção, eu vou ter resistências menores. Pessoal, beleza? Nós nos vemos então no nosso próximo vídeo.